Olá, muito bem-vindos ao programa Ponto e Contraponto do Onconews. O tema é gineco-oncologia e hoje a gente vai falar da importância da prevenção. Hoje nós estamos entrevistando junto a doutora Andréia Mello, que é médica oncologista do Grupo Oncoclínicas e do Instituto Nacional de Câncer, e o meu colega cirurgião, que vai entrevistar junto comigo, o doutor Marcelo Vieira, que é coordenador da gineco-oncologia do Hospital de Câncer. Vou falar de Barretos, mas atualmente é o Hospital do Amor, né, Marcelo? Exato. Hospital de Amor de Barretos. Hospital de Amor, muito bacana. Andréia, câncer ginecológico é passível de prevenção? Sim, a gente tem que sempre falar em prevenção, trabalhar isso. É claro que falar isso para o público leigo é super importante, mas também divulgar a prevenção entre os nossos pares, né? E acho que é por isso que estamos aqui hoje. Então, existem alguns tumores ginecológicos, algumas populações em especial que têm risco aumentado, e para essas a gente deve intensificar talvez um acompanhamento, um rastreamento e uma discussão a respeito da prevenção. André, por que você acha que as campanhas governamentais, desde 70 começou o Papa Nicolau até hoje, não deram certo, em massa, assim, do governo? Eu acho que falar que a campanha não deu certo é um pouco pesado, né? Se a gente observar os números em termos de incidência, talvez câncer do colo do útero, por exemplo, a gente tenha uma determinada estabilidade em determinado período de tempo e até uma redução nos últimos anos. Então, eu acho que falar que a campanha não deu certo é muito complicado. O rastreio do câncer do colo do útero, em termos de saúde pública, ele é recomendado pelo Ministério da Saúde, endossado pelo INCA e pelas pessoas que trabalham com câncer de colo de útero, que a gente faça na população de risco. Vamos começar entre 25 até 65 anos, fazer exame anual, e se a gente tiver 2 exames normais no intervalo de 1 ano, em termos de saúde pública, a gente poderia fazer então a colpocitologia oncótica a cada 3 anos. O acesso, principalmente depois que vieram os programas de saúde da família, o acesso ao exame citopatológico, a colpocitologia oncótica, ele se expandiu no território brasileiro, e isso é inegável, mesmo porque isso não é um papel apenas do ginecologista. Outros profissionais de saúde podem fazer essa coleta, né? E os números mostram isso. O problema é que a gente tem outros desafios, como essa coleta foi feita, a qualidade da coleta, como esse material foi armazenado, transportado, a experiência do citopatologista que analisa a lâmina, o volume de exames que aquele laboratório daquela macro-região ou daquela cidade recebe e analisa mensalmente, são todos fatores que podem influenciar no resultado desse rastreio. E aí sim a gente deve trabalhar. Mas talvez o maior entrave, e isso as pessoas que trabalham em termos de rastreio de câncer de colo de útero, não é o acesso à colpocitologia, à citopatologia, ao exame de Papa Nicolau, mas sim o acesso após você detectar um exame alterado, você chamar a paciente, essa paciente comparecer ao serviço de saúde, e se ela tiver indicação de algum exame complementar, como uma colposcopia, aí sim esse exame ser realizado e essa paciente ser tratada em tempo hábil e de maneira adequada. Então hoje o Ministério da Saúde vê um pouco isso. Talvez essa primeira etapa, o rastreio da unidade primária, ele pode melhorar? Claro, os números mostram que a gente tem um alvo que é atingido, né, que é 80% da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, mas, de certa forma, a gente ainda pode melhorar esses números, né? Mas para aquele exame alterado, a gente então conseguir tratar a paciente de maneira adequada, é que a gente precisa melhorar.
A gente espera que daqui a 20, 30 anos a gente veja o real impacto da vacinação anti-HPV. Essa é uma doença com carcinogênese lenta e a gente não espera um impacto imediato sobre o câncer em si. E o que a gente pode fazer neste meio do caminho? Então, com o preventivo de Papa Nicolau, que é uma ferramenta maravilhosa e que foi bem sucedido em vários países desenvolvidos, a gente teve um sucesso aquém do possível no Brasil. Vale a pena incorporar novas tecnologias? Eu acho que isso também, ouvir a opinião do ginecologista também é bom. Pesquisa de HPV-DNA, qual que seria a limitação disso no nosso país? Ou a gente trabalhar mesmo de incentivar que o restante que não está fazendo o seu preventivo de Papa Nicolau tenha acesso? Como é que é a visão sua, Andréia, depois também do ginecologista? É importante se puder nos ajudar nessa. De novo, acho que em termos de saúde pública, para a população brasileira, a gente ainda tem que trabalhar um passo atrás. Educar a população, trazer quem não faz e que tem que fazer na regularidade o exame, a copcitologia, ser submetida ao exame e trabalhar na educação a respeito da vacinação também, que a gente sabe que os números não são, pelo menos os números esperados pelo Ministério da Saúde quando a vacina chegou ao Brasil, né? Então, eu acredito, talvez em medicina privada, aí sim pensar na incorporação de procurar pelo HPV, né? Mas acho que em termos de saúde pública a gente ainda trabalha... Investir no Papa Nicolau, que é uma grande ferramenta. Exatamente, exatamente. Investir no Papa Nicolau, numa boa coleta, numa boa análise e na consequência que um exame alterado pode trazer, né? Investir então em ter mais centros com colposcopia, com pessoas capacitadas para realizar o exame, e quando existe a indicação de algum procedimento invasivo, isso seja feito, né? Que a gente não perca essa paciente, a chance de curar essa paciente. Eu acho também que um grande problema do câncer HPV dependente é que como o tratamento ele não elimina o vírus, a paciente que teve um NIC, eu não sei se vocês veem isso na sua prática, quando ela tem o câncer de colo de útero, a maioria, uma grande parte delas teve um NIC em outro momento, e aquele segmento pós-tratamento, não sei se vocês compartilham dessa vivência, que em um momento ela tratou, mas esse segmento não foi rigoroso e aí acaba depois tendo câncer. Eu acho que essa paciente também precisa ser vista com outros olhos, né? Principalmente essa, né? Que é uma paciente já sabidamente com um risco maior, né? Então, essa não só paciente... que tem um HPV, mas que desenvolve a doença. Exatamente. Então, essa paciente especial, ela deve ser muito educada e muito orientada a respeito do segmento. Eu acho também que falta enfoque da mídia do câncer de colo de útero, uma doença tão passível de prevenção e tão pouco divulgada. Ainda eu acho que é uma doença pouco divulgada, talvez negligenciada, né? Ainda culturalmente, se você relacionar isso a uma infecção por um vírus que é sexualmente transmissível, eu acho que a gente tem que trabalhar de novo, a gente volta um passo atrás para falar em educação, né? Educar as nossas crianças, os nossos adolescentes e trazer informação para a população adulta, né? Acho que um outro ponto importante, e aí a gente está com uma doença menos frequente, mas que por ter poucos sintomas, que é o câncer de ovário, a maioria das pacientes são diagnosticadas com doença muito avançada. Agora está mais fácil de identificar quais são as pacientes de muito alto risco, as pacientes com mutação, por exemplo, nos genes BRCA1 e 2. E esse desafio, como é que a gente vai partir para ele? E como rastrear a paciente sem câncer e que é portadora de mutação? Como orientar, como buscar essas famílias? Como é que você tem feito isso na sua prática, André? Como é que você vê isso para o país também? No sistema público de saúde, a gente ter acesso ao oncogeneticista, tirando as grandes ilhas, né, de excelência, ainda é bastante difícil. Então, até mesmo para aquelas famílias, para aquelas mulheres que têm evidências, né, pré-teste de uma chance altíssima de ter a história de mutação, a mutação detectada, a gente não consegue talvez rastreá-las, né? Uma vez identificada, é claro, hoje no INCA a gente tem já um ambulatório de oncogenética funcionando, provavelmente em Barretos, no CESP, nos grandes institutos e hospitais de câncer do Brasil, mas isso não é uma realidade, né? Então, para essas mulheres, né, para essas famílias,
que você tem identificado mutação em mulheres com câncer de ovário ou câncer de mama, né? É claro que você também tem que trabalhar em educação e tem que oferecer o melhor rastreio, né? E aí a gente pode discutir aqui quais exames que a gente indica, mas, de novo, trazer essa paciente a informação que ela necessita para procurar, de tempos em tempos, o seu acompanhamento médico e receber a melhor avaliação. Eu acredito, André, quando a gente fala de tumor de colo de útero, depende muito da paciente ela fazer o exame, né? Quando tem a carga genética, depende muito da paciente, mas depende muito também da orientação daquele médico em mandar fazer o exame, né? E algumas vezes essa informação é perdida por ser de alto custo. Então, há muitos lugares, que não são essas ilhas que a Andrea comentou, você nem encaminha o paciente para fazer o teste, porque sabe que não vai fazer, né? Exato. E diferente do colo de útero, que é um simples exame de Papa Nicolau, né? Assim, guardando as devidas proporções. E a gente sabe, né, André, o rastreio para ovário, hoje em dia, em massas, não se justifica, né? Então, fica até difícil, a gente acaba pegando a paciente com sintoma, com as massas grandes, com a doença avançada, né? Só voltando no colo de útero, uma pergunta que eu acho interessante, você acha que a autocoleta mude se viesse um novo equipamento, que a autocoleta fosse semelhante ao Papa Nicolau? Você acha que mudaria, que melhoraria a busca pela essa paciente? Eu não sei se culturalmente se teria uma boa aceitação por causa ainda. de ser um paciente mais pobre, com menor educação de saúde, né? Eu não tenho certeza. Eu ainda prefiro achar que você ir a um centro de saúde, ser examinada, né, ter a sua coleta realizada ali, talvez para a nossa população, eu acho que ainda é a melhor abordagem. Essa é a minha opinião. É engraçado, André, eu fui no norte, num congresso, e eles mostraram que uma vez o Ministério da Saúde fez uma campanha lá para identificar os pacientes com tumor de colo do útero iniciais, e dentre essas lesões pré-invasivas, os NICs. Chegou um momento que o Ministério da Saúde interrompeu a campanha, porque eles identificaram tanto que não tinha como tratar os pacientes. Então, eu acho que, mesmo apesar da gente ter que melhorar a prevenção, a gente precisa também melhorar a parte que a gente vai tratar, porque hoje em dia é subnotificado, certo? Sim. A gente tem muito mais casos do que realmente. Se a gente tivesse realmente o número de casos, e esses casos chegassem até nós não daríamos conta de tratar hoje em dia. Quanto tempo leva uma fila, né? Mesmo no INCA, que é um serviço muito grande, mas para paciente conseguir fazer um tratamento, né? Sim. As pacientes chegam para a gente tem 8 a 10 cânceres avançados por semana em Barreto. Olha, essa paciente, há quanto tempo ela não está com essa doença, né? E ela não fez tratamento, só foi... E muitas vezes quando essa paciente chega já com um tumor grande, avançado, né? E você pergunta por exames prévios, ela fala, eu fiz, mas aí eu não procurei, eu me mudei. Eu tinha uma manchinha lá no passado. A médica até falou que eu tinha que fazer um outro exame, mas eu não consegui fazer. E você consegue coletar o dado, né? E isso é muito, muito triste, né? Você teve a chance de fazer um tratamento, uma abordagem melhor para a paciente e não fez. Perdeu. Câncer de endométrio, para a gente falar de um pouco de tudo, né? Também é uma doença que não existe evidência de rastreamento populacional. E essa divulgação do sintoma que deve procurar auxílio médico, vocês acham ela suficiente? Eu sinto ela um pouco fraca. Como é que vocês acham isso, assim? Eu acho que do câncer de endométrio ele é relativamente mais fácil, né, digamos assim, porque o sintoma é mais inicial, né? Assim, um simples lesão aparente no endométrio faz com que descama a célula e ela tem um sangramento, né? E isso é um negócio... O sangramento é uma queixa que a paciente procura o médico, né? Por exemplo, se ela estiver tendo um corrimento, algumas vezes ela faz um tratamento aqui, mas quando ela começa a ter sangramento de verdade, ela se preocupa. Por isso que o tumor de colo do útero a gente pega na fase avançada, que ele começa a sangrar, né? Então, eu acho que a gente também não recomenda fazer o screening como no ovário, mas eu acho que facilita isso. Mas eu ainda acho que mesmo a gente fazendo o diagnóstico do câncer, ainda é muito difícil ela conseguir fazer o tratamento adequado, né? Eu não sei lá
O INCA ele não recebe paciente de fora do estado, certo? Só do Rio de Janeiro. Basicamente são pacientes do Rio de Janeiro. Situações muito especiais a gente acaba acolhendo um paciente de fora, Mas a fila mesmo assim é uma fila relativamente grande. Hoje o estado do Rio de Janeiro trabalha com o serviço de regulação. Então, antigamente o paciente com um diagnóstico de câncer, ele podia ir voluntariamente à triagem do INCA e ser ali triado e matriculado para se tratar no instituto. Hoje isso é tudo via unidade básica de saúde, então ele tem um sintoma, ele busca, ele biopsia, ele tem um diagnóstico ali, ele vai para um serviço de regulação. E aí a regulação acontece de acordo com o estadiamento, de acordo com a necessidade de tratamento desse caso. Ele é um caso que precisa de radioterapia, então a gente vai mandar para o centro X ou Y, que tem como acolher e tratar com radioterapia. Não, é só um tratamento cirúrgico, então dá para ir para um outro hospital. E assim o paciente é distribuído. E leva em consideração outros fatores também, a localização, a localidade onde o paciente mora, a proximidade do hospital. Tudo a fim de facilitar o acesso e o tratamento. A gente fala de prevenção, né, Angélica? A gente recebe muito paciente do país todo. E o que eu vejo é a dificuldade do exame inicial. Então, eu recebo muitas triagens, eles sem biópsia. Eles não conseguem fazer a biópsia. Por exemplo, do NIC, eles não conseguem fazer uma simples conização para me encaminhar o adequado, né? Então, eu acho que o sistema de prevenção em massa depende muito do governo fazer com que essa conscientização e investir realmente, né? Na saúde básica. Na saúde básica. Que teria muito impacto em prevenção primária e na prevenção secundária também, né? Sobre a cobertura da vacinação do HPV. Então, a gente falou um pouquinho superficial, houve uma redução do primeiro para o segundo ano. Vocês têm insights de por que isso aconteceu, como a gente pode solucionar isso, como a gente, como oncologista, como gineco, como sociedade médica, a gente deve buscar mudança nisso? De novo, vamos falar de educação, não só da adolescente, mas também de sua família. Foram inúmeras causas atribuídas a essa redução, né? Teve uma questão de muitas famílias acharem que vacinando contra HPV você estimularia o início da atividade sexual dessas meninas, então isso foi colocado em discussão. A questão de eventos adversos relacionados à vacinação, e tudo foi mostrado muito bem numericamente, documentado, que nenhum dos eventos que foram atribuídos à vacina eram em frequência superior ao que acontece em uma população em geral. Então, por exemplo, alguns casos de Guillain-Barré que foram relacionados à vacinação para HPV e quando se fez a avaliação epidemiológica, isso não foi nada superior ao que a gente espera numa determinada população para a incidência de Guillain-Barré. Então, foram vários fatores. Eu acho que a gente tem que trabalhar em educação, a importância disso. De novo, eu acho que o tumor ginecológico ele é muito pouco falado, né? Acho que a gente fala de outros tumores, ligados ao cigarro, câncer de pulmão, a gente fala muito em câncer de mama, a gente fala muito em câncer de pele, mas no tumor ginecológico eu acho que ainda tem espaço para a gente... Muito tabu envolvido, querendo ou não. Até o jeito de colocar a vacina tem que entrar cheio de dedos. E a Sociedade Americana de Pediatria fez um estudo, mostrou que isso não tem nenhum impacto, apesar da gente achar óbvio que não tem impacto no início da vida sexual. Existe esse dado na população americana, não interfere em nada, claro. E o jeito também que a vacina chega para a população. Tem uma campanha americana bonita que fala a vacina contra o câncer. É muito legal. Quando a gente coloca o HPV no meio, há uma certa barreira. Eu acho que neste momento, quebrar a barreira é importante, mas prevenir o câncer é importantíssimo. Então, acho que pensar campanhas que atraiam as pessoas é fundamental, né? Trazê-los para discussão, sim, mas trazê-los para adesão. O mais difícil o Brasil conseguiu trazer a vacina. Exato. Uma vacina dessa importância. Isso vai mudar o cenário do câncer no mundo, né? Hoje, 11% de todos os cânceres no mundo são HPV relacionados. 11% nas mulheres, 5% do total. É um impacto muito significativo se essa vacina, de fato, vai ter o impacto esperado.
Nós tivemos, em Barretos teve um estudo, o Dr. Zomberto conduziu no começo, antes de incorporar a vacina ao Sistema Único de Saúde, ele fez a introdução da vacina nas escolas públicas e teve mais de 80% de adesão, mais de 80% de adesão. Mas como que funcionava? Ia nas escolas, fazia palestras para as mães, para as crianças, explicando a vacina, porque até no começo já tinha aquela certa resistência da família em fazer a vacinação na criança. Sim. Entendeu? Mas com isso, poucas pessoas tiveram resistência a isso e a adesão foi muito grande. Então acho que o que falta é isso. Agora, o desafio é como fazer isso em massa, né? Porque você lançar a vacina e um outro campanha... desafio é que a criança vai ao posto de saúde regularmente para puericultura e o adolescente já não mais com frequência. Exato. Então, os programas baseados em escola, o de Barretos, eu já li sobre ele, foi muito bem sucedido. A Austrália também fez um programa baseado em escola e eles são mais bem sucedidos por isso. A gente deixa de ir ao médico ao longo da vida, né? Depois volta pelas doenças crônicas lá na frente. Mas eu acho que isso, pensar, acho que trabalhar isso, nós oncologistas discutimos um pouco vacinação, mas às vezes discutir com os nossos pacientes, reforçar a importância da vacinação para os filhos, etc. Eu acho importante também, que a gente discute muito da vacinação da prevenção, mas a gente sabe, o HPV tem muitos subtipos, né? E a gente algumas vezes é infectada por algum subtipo e o outro subtipo não. Então, hoje em dia está tendo a tendência até aquelas pacientes tratadas, por exemplo, que vão fazer cirurgia preservador de fertilidade, você ofereça a vacinação para aquele subtipo não, que talvez ela não tenha tido contato. Então, aí a vacina entra num outro aspecto também, né, que pode influenciar no futuro, no resultado final. Sim, muito importante a gente trazer o tema da prevenção. A gente fala muito de tratamento, de doenças avançadas, as tecnologias são muito caras, evitar é sempre muito mais barato e o resultado é muito melhor. Agradecer muito a presença da doutora Andréia Mello. Em resumo, trouxe pra gente que ela acredita no Papa Nicolau, né, Andréia? Que a gente precisa vacinar e que com isso a gente vai ter melhores resultados. Acrescenta alguma coisa, Marcelo? Não, eu acredito que o que foi falado aqui, tudo complementa bastante a parte da prevenção das 3 patologias básicas, né? Aí dos carros-chefe da ginecologia oncológica, colo de útero, endométrio e ovário, e a importância da educação da população. Sim. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Até o próximo.